Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a nossa quarta gota de oração. No dia 27 de maio de 2020, o Papa Francisco fez mais uma catequese sobre a oração com o seguinte título: A Oração dos Justos. Nessa catequese, o Papa rapidamente fez um resumo sobre os primeiros capítulos do Gênesis. Eu vou rapidamente recapitular para você. Deus cria tudo, cria o ser humano. O ser humano peca, então o mal entra no mundo. E talvez aí, quando a gente começa a ler esses relatos, nós pensamos o homem está perdido. Mas não. De repente, homens justos começam a se levantar. Trago aqui 3 nomes segundo o relato Gênesis: Enoque, Enós e Noé. Teríamos vários outros para relatar, mas aqui são os primeiros. E aí o Papa vai nos recordar que em meio a todo esse mal, a mão de Deus, está ali. E é interessante que nesses primeiros relatos, justamente se coloca muito a dinâmica da oração. E o Papa, ao refletir sobre isso, ele vai nos dar uma definição muito bonita. A oração é a barragem, o refúgio do homem perante a inundação do mal que cresce no mundo. Vamos refletir um pouco sobre isso. A oração tem essa capacidade de barrar toda e qualquer inundação do mal. Hoje em dia é uma das falas mais recorrentes. O que fazer diante da maldade? Ai, as pessoas têm muita inveja de mim. Ai, as pessoas me perseguem. As pessoas fazem coisas contra mim. É muito mal, são muitas pessoas ruins ao meu redor. O que fazer? Ora, busca aquilo que barra. E o que barra é a oração. Se o mal tem inundado a sua casa, a sua vida, a oração é quem pode barrar. E é interessante também uma coisa que o Papa foi falar, que é como se nesses primeiros trechos do Gênesis, ao olhar muito esse foco no mal, o homem que peca, nós nos sentimos meio que diante de textos desérticos. Um grande deserto ali está na humanidade e o ódio está criando esses desertos. São irmãos que brigam, que matam, que têm inveja um do outro, por exemplo. O ódio vai criando desertos, mas o que a oração faz? A oração ela cultiva jardins de renascimento. Se a gente tem enfrentado grandes desertos, vindos por N motivos, compreenda que a oração ela é capaz de cultivar grandes jardins em nossas vidas. E como se não bastasse, nós precisamos aprender a fazer uma oração. E isso não é minha fala. Também é fala do nosso querido Papa. Ele vai nos dizer que nós precisamos aprender a fazer uma simples oração, que é a seguinte: Senhor, salva-me de mim mesmo. E você pode se perguntar do porquê essa oração. Na verdade, quando nós começamos a estudar pecado original, por exemplo, nós vamos perceber que nós nascemos inclinados para o pecado. Nós nascemos com o pecado original. E mesmo após o batismo, nós temos uma inclinação à maldade, sim. E por isso a nossa vontade diante de algumas coisas é ir lá, e questionar o outro, fazer a mesma coisa com o outro, ter inveja, ter raiva, ter orgulho, e assim vai. Por isso a nossa primeira oração, a principal oração tem que ser essa: Senhor, salva-me, antes de qualquer coisa, de mim mesmo. Salva-me dos meus pensamentos, que muitas vezes é contrário à tua vontade. Salva-me das vontades desordenadas e erradas. Essa tem que ser a nossa oração. E por isso convido você a rezar junto comigo. Feche os seus olhos. Vamos juntos rezar. Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me da minha preguiça espiritual. Salva-me dos rancores que eu tenho tido para com os outros. Salva-me da minha inclinação pelo orgulho. Salva-me, Senhor, de todas as inclinações que eu percebo que eu tenho tido, das minhas imperfeições, dos meus pontos fracos. Eu te peço que salva-me porque eu sei que sozinho eu não consigo. Eu já lutei, mas não tenho tido êxito. Eu te peço nesse dia, salva-me de mim mesmo.
Eu preciso deste socorro que vem do alto. O meu coração deseja, o meu coração anseia, o meu coração necessita que tu me salves de mim mesmo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima gota de oração.